Boa tarde a todos e todas. Falar depois do Paulo aqui vai ser até café com leite. Mas vamos lá. Obrigado. Então, eu vou começar discordando de você, Marta. Tá? Eu sou biólogo molecular de formação, sanitarista também. Então, talvez o setor privado tenha conseguido resolver a questão do acesso à testagem genética. No setor público, essa questão não está você não discordou. resolvida. A gente só está falando de coisas Sim. diferentes. Então, eu vou, só para privado. atualizar vocês. Verdade, Nesse momento, estamos com um movimento de implementar um parque tecnológico no Instituto Fernandes Figueira do Rio de Janeiro para conseguir dar acesso, tá, a painel de sequenciamento de nova geração dentro do SUS. Tá? Há vários serviços de genética e doenças raras que contam com estruturas de laboratórios que conseguem fornecer esse acesso, mas eles estão nas capitais. Então, assim, o ecossistema, né, o parque, a capacidade instalada para diagnóstico genético no SUS é limitada ou orientada para doenças transmissíveis, e aí isso é uma questão. Tá? Então, e eu vou discordar aqui de outras falas também hoje, acho que eu vou ser o cara das cotoveladas, enfim. Mas vamos lá. Eu vou pedir a liberdade, tá, Marta? E talvez exceda daqui um pouquinho só o tempo. Não, segue aí. Mas tá? Então, em primeiro lugar, né, a Coordenação Geral de Doenças Raras é uma nova coordenação no Ministério da Saúde. Ela tem 1 ano e 8 meses, vão para 1 ano e 9 meses agora. E ela está dentro da Secretaria de Atenção Especializada, né, junto, por exemplo, com a coordenação de câncer que hoje existe. Então, está aí o nosso contato para quem quiser. E já aproveito aqui para fazer um merchan, né, uma das maiores reclamações das pessoas que vivem com doenças raras em todo o mundo é a falta ou a dificuldade no acesso à informação. Então, uma das primeiras ações que a gente fez dentro do Ministério da Saúde, com a criação da coordenação, foi criar um portal voltado para doenças raras, e nesse portal estão arrolados o trabalho, por exemplo, da doutora Clarice, que está ali, enfim, que é o trabalho da Conitec, em termos de PCDT, diretrizes, o que a gente tem de rede, alguns painéis, enfim. Quem quiser acessar, está aí o QR Code. Divulguem, disseminem, por favor, aos pacientes, aos usuários dos sistemas, tá? Para que a gente tenha esse acesso à informação garantido para todos. E, enfim, eu vou partir de um seguinte pressuposto. Todos os colegas que me antecederam, acho que a exceção do Paulo, partiram do pressuposto que todos vocês entendem o que é a terapia com célula CAR-T. E se eu perguntar aqui para vocês, o que é a terapia CAR-T? Quem define para mim? Vou usar o cacoete de professor aqui. Tirando os especialistas aqui, alguém consegue definir com clareza o que é isso? Então, maravilha. Um dos papéis de qualquer sanitarista é trazer a literacia em saúde para as pessoas. Então, eu vou tentar cumprir um pouquinho desse papel. Então, quando a gente está falando de terapias celulares, terapias avançadas, a gente parte do pressuposto, eu como biólogo molecular estou, enfim, desde o início da minha formação, enfiado nisso até o pescoço. Tá? Então, a gente está falando aqui de um conjunto muito desejado de tecnologias que conseguem manipular, de alguma forma, a informação genética que as nossas células têm. Todo mundo aqui fez fisiologia, fisiopatologia, alguns de vocês talvez tenham feito genética, mas na genética básica lá que vocês estudam, vocês veem muito lei de Mendel, tá? E pouco dessa biologia molecular envolvida em todos esses processos. Então, é importante a gente estabelecer alguns marcos aqui. Tá? O primeiro marco é esse, que o campo da terapia gênica é um campo que vem desses avanços do projeto Genoma Humano nos anos 2000, algum acúmulo em biologia molecular que existe desde a década de 70, mas, com o genoma humano, com o avanço das tecnologias laboratoriais, a gente ganha uma capacidade nova, que é a capacidade de manipulação da informação genética no interior das células, tá? Ex vivo e in vivo. Então, no laboratório, talvez dentro do corpo das pessoas. Então, nos últimos anos, esse campo da terapia gênica se configura. Tá? E eu quis ser bem didático aqui, deixar algum grau de texto, apesar de eu não vou ler isso aqui, não. Tá? Só vou deixar e fica à disposição de quem quiser. A informação é pública. Tá bom? E esse campo avançou bem e ele começa a trazer uma série de possibilidades novas para condições de base genética importantes, como é o caso de boa parte dos cânceres. A gente tem uma série de genes envolvidos com a regulação de crescimento e diferenciação das células do nosso corpo, e esses genes, quando desregulados, eles geram essa proliferação excessiva de células, o que é
né, que a gente chama de câncer, né, enfim, lato sensu. Tá? E é interessante notar, né, que boa parte das terapias gênicas desenvolvidas nos últimos anos tem esse recorte especializado aí no câncer. Por quê? Porque boa parte dos modelos que a gente tem de compreensão de processamento de informação genética causando doença é baseado nos estudos de câncer. Então, não poderia ser diferente. Só que boa parte dessas terapias continua revisitando, continua nos trazendo, né, as dúvidas frequentes e habituais que a gente tem para qualquer nova terapia, medicamentosa ou avançada, né, como essas aqui, que é a questão de como é que eu lido com aspectos de segurança e como é que eu coloco em prática essa tal de medicina personalizada. E aí eu vou me permitir, né, como, né, o professor Carl Sagan, né, sempre dizia, tratar aqui com um pouco de ceticismo, né, muito mais do que o otimismo terapêutico, essas questões. Tá? E faço isso enquanto, né, gestor público também. Então, né, doenças raras e os diversos tipos de câncer, né, estão sujeitos a esse avanço enorme de conhecimento que a gente tem. Então, a gente fala de aconselhamento genético, fala de prevenção de câncer específico, intervenções eficazes, enfim, esse campo avançou bastante. Né, tive a oportunidade, enquanto membro de comitê de ética, enquanto pesquisador de bancada, acompanhar grande parte desses processos. Mas, né, a gente tem algumas diferenças importantes. Né? A terapia, né, gênica para boa parte das doenças raras continua sendo promessa. Tá? Então, eu tenho, né, uma série de terapias gênicas em teste, e essas terapias, por mais que recebam, né, algum grau de registro acelerado pelas agências, elas são baseadas muitas vezes em desfechos secundários e não a tal da promessa de cura, né, que a gente teria para essas condições. Se, né, isso está sendo veiculado como cura ou não, a gente pode até discutir, mas eu tenho, por exemplo, uma tese de doutorado que prova grande parte desse contrário e faz esse contraditório. Enfim, então a gente ainda tem um cenário de condições incipientes, muito baseadas em desfechos secundários. É um cenário de incertezas ainda sobre benefícios reais para a maioria. A gente pode discutir já se CAR-T é um pouco diferente disso aqui que eu estou trazendo para doenças raras no geral. Não são terapias de cura e, né, infelizmente, os colegas que me antecederam não citaram, mas o custo geralmente é proibitivo para grande parte dos sistemas de saúde e para o SUS. Isso não é diferente. Então, terapias gênicas para câncer, né, são associadas a terapias celulares, e aí a gente tem, né, o início disso que está sendo chamado aqui de terapia, né, com células T, CAR-T, que a gente vai ver o que é, né, já. Tá? Então, eu trouxe aqui, né, essa citação de um artigo, está aqui o artigo para vocês, né, consultarem se quiserem. Tá? Então, há uma série de produtos que, né, se encaixam dentro dessa ideia de terapia gênica, terapia avançada, que hoje, inclusive, estão à disposição aqui, né, de forma também incipiente, né, dentro do nosso ecossistema de saúde brasileiro. Não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Então, está aqui o tal do CAR. Né? O que é CAR, para entender o que é CAR-T? Tá? Então, CAR são proteínas de engenharia genética que são inseridas em células T do nosso sistema imunológico. Então, todo mundo aqui deve lembrar das aulinhas básicas de imunologia, né, que a gente tem linfócitos T, linfócitos B. Então, dos linfócitos T que a gente está, né, trabalhando aqui. E aí tem toda uma engenharia molecular que é feita, né, com essas células, baseada em alguma das suas características. A capacidade de reconhecimento de antígeno, algumas proteínas que existem na membrana dessas células e como é que a sinalização celular acontece. Vai estar à disposição de vocês, tá, gente? Não precisa ficar fotografando, não. Tá? E o que é a tal da terapia com célula CAR-T, que os colegas aqui, né, que me antecederam já trouxeram? Então, a gente pega, né, coleta as células dos pacientes, faz algum grau de engenharia genética para essas células, e essas células vão precisar ser infundidas nesses pacientes, e é uma terapia desenhada, uma terapia singular, é uma terapia desenhada para um indivíduo, por mais que se baseie em um processo, né, em processos que são compartilhados por todos nós dentro das nossas células. E aí essas terapias aqui, elas vão servir fundamentalmente para quê? Atacar células cancerígenas dentro dos nossos corpos. Toda terapia com, né, CAR-T é igual? Não, a gente já pode falar de gerações, né, dessas terapias com células modificadas, né, com células CAR-T. Tá? Primeira, segunda, terceira, modificação em tandem. Tá? Então, né, hoje já tem vários modelos moleculares. Não vou entrar no detalhe, que eu já estou até estourando aqui meu tempo. Tá? E aí vamos para as questões importantes. Né? Então, longe de mim o otimismo terapêutico, a gente sempre quer
tá, que os pacientes melhorem com as terapias, mas eu preciso ser cético em relação a toda novidade, em razão até, né, de uma postura que a bioética, que a saúde coletiva nos impõe, né, de avaliar como é que essas terapias podem enxergar a maioria das pessoas. Então, ok, né, são terapias com alta eficácia, isso já está comprovado, os colegas que, né, trouxeram aqui dados de estudos clínicos, né, ótimo. São terapias voltadas para tratamento personalizado, o que é excelente, né, dada a diversidade que a gente tem, às vezes, de manifestação de câncer, tá, e a questão das idiosincrasias que cada paciente tem durante o curso da condição. São, né, terapias potenciais para, né, gerar novos tratamentos, vão ter impacto positivo na qualidade de vida do paciente e vão, né, estimular o ambiente de inovação tecnológica para as novas terapias. Então, ok, né, as revistas trouxeram isso há alguns anos, né, a revolução das células CAR-T. Mas quais são as dúvidas e incertezas? Então, vamos lá. Então, primeiro, tem desafios para a gestão pública, né? Então, a alocação de recursos voltados para essas terapias. Então, imaginem vocês que eu posso ter hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, saindo aqui do câncer, entrando para doenças raras, uma criança diagnosticada com, né, atrofia, né, com AMI. Tá? E essa criança vai ser diagnosticada com AMI, talvez via judicialização, né, ainda estamos em um momento de resolução, né, relacionada à questão da contratualização dessa tecnologia, né, tem um acordo de compartilhamento de riscos que está para ser assinado, espero ou não sei. Tá? Mas essa alocação de recursos, ela precisa ser pensada pelo seguinte. Então, imagina, eu faço uma terapia que custa milhões de reais para um paciente dentro do Sistema Único de Saúde ou dentro do setor privado, ele recebe essa terapia, essa esperança de cura, e depois de algumas semanas no segmento, ele volta para a sua realidade habitual. E a sua realidade habitual envolve, por exemplo, a falta de comida na mesa ou morar numa periferia, né, do Brasil. Enfim, então eu dou o acesso, confiro o acesso a uma tecnologia avançadíssima, mas eu não consigo mudar, por exemplo, determinantes sociais voltados a essa família. E eu, como pensador da saúde pública, devo levar em consideração isso. Então, de que adianta, né, eu conseguir ofertar para um paciente a possibilidade de recuperação com a tecnologia de altíssimo custo, se no dia seguinte, quando ele recebe alta, ele volta para a sua realidade em que ele passa fome. Então, essa é uma questão que eu preciso pensar. Então, a questão do acesso equitativo começa a ser uma questão extremamente importante para países que não são Israel, Canadá, Estados Unidos, França, que são países de primeiro mundo. A gente está num país em desenvolvimento. Então, as condições de vida e saúde são diferentes. Monitoramento e avaliação dessas tecnologias. Nós não temos uma infraestrutura sanitária capaz de nos permitir monitoramento de dados em mundo real. Por mais que as empresas consigam fazer esse grau de monitoramento, eu, enquanto gestor do SUS, ainda tenho dificuldade para obter dados para acompanhar o segmento desses pacientes. Integração nos sistemas de saúde. Então, como é que essas terapias vão estar disponíveis? E como é que a gente vai fazer essa otimização dos recursos que a gente tem para conseguir garantir? E aí vem a questão do desenvolvimento de políticas públicas. Tá? Poderia parar ali, mas eu vou, talvez, trazer mais cotoveladas aqui e mais questões. Eu vou ter uma série de desafios éticos também relacionados a essas tecnologias. Questão do acesso ao tratamento, como eu já disse, custo, distribuição, como é que eu lido com países de desenvolvimento. Tem a questão de segurança e efeitos colaterais. Continuamos tendo, né, não poderia ser diferente, doenças raras e câncer, às vezes tem baixas prevalências. Como é que eu desenho estudos clínicos para conseguir garantir segurança, eficácia, efetividade, enfim. Tá? E a literatura já traz efeitos para essas terapias. Para a CAR-T, já foi citado aqui, tem a questão de efeitos colaterais graves, como a questão da síndrome de liberação de citocinas, entre outras, tá? Neuropatias, outras condições que precisam ser pensadas também. Esse paciente vai estar dentro do sistema privado ou público, vai precisar ser monitorado em relação a isso. Tá? Então, monitoramento a longo prazo é uma questão. Consentimento informado para essas tecnologias avançadas, para essas terapias avançadas. Como é que a gente faz? Né? Então, por mais que a gente discuta critérios de segurança, essa é uma questão ética que não está fechada. Tá? Desafios éticos 2. Manipulação genética e sociedade. Então, quais são os limites éticos que a gente tem para essas manipulações gênicas? Essa é uma questão que não está plenamente resolvida hoje no nosso cenário. Tá? Questão de direitos dos pacientes. Como é que a gente garante, né, que o direito do paciente, durante esses processos com terapias avançadas, seja garantido de alguma forma? Podemos discutir qualidade de vida, impacto societário,
questão do acesso, bem comum versus lucro, tá? Que é uma questão ética extremamente importante para países em desenvolvimento, principalmente. 3, né? Então, como é que a gente avalia para essas novas terapias balanço entre benefícios e riscos nesse cenário de one shot? Então, vou pegar um exemplo gritante aqui. Um paciente que consegue acesso a uma terapia dessa via liminar na justiça, ele fez a terapia. Ponto. Tá? Então, não adianta recorrer, não adianta o sistema, né, o público ou privado se degladiar, ele já recebeu a terapia. Então, tá, tem uma questão de equidade e balanço regulatório aqui que a gente precisa lidar. E também a questão de educação desses pacientes. Será que esses pacientes têm adequado... Eu perguntei para os especialistas aqui, ó, né, enfermeiros, na sua maioria, não é isso? Médicos, se vocês sabiam o que era tecnologia. Houve um silêncio aqui sepulcral. Né? Então, imagina um paciente comum dentro do SUS se ele tem adequada compreensão do que é essa terapia. Tá? Então, para o futuro, respondendo à pergunta, então, que estratégias a gente vai ter para reduzir os custos de produção e nacionalizar esse tipo de estratégia? Como é que a gente garante modelos adequados de financiamento para o SUS e para o setor privado? Né? O Paulo aqui já me antecedeu, já trouxe algumas dessas questões. E como é que a gente cria infraestrutura e protocolos clínicos para acesso a essas terapias? E qual que é o papel dos governos da indústria farmacêutica no caminho aí de tornar esse ecossistema mais amigável para que a gente consiga, de alguma forma, garantir acesso às pessoas que vivem com essas condições raras e que têm essas doenças hematológicas. Então, né, termino por aqui a minha apresentação, né, e fico à disposição para o debate. Obrigado.